Salve, minha gente, tudo bem com você do outro lado? Aqui tudo maravilhoso. Mais um episódio aqui do nosso Tudo Vira Podcast. Hoje, vamos dizer assim, uma utilidade pública, cultural e tudo mais, uma coisa muito necessária, a qual quero muita atenção aí de você do outro lado, até para nos ajudar a divulgar essa causa, ok? Nós vamos falar hoje aqui sobre o Grêmio Recreativo Flor de Maio. Quem aqui em São Carlos nunca ouviu falar de Flor de Maio? Eu acho que é bem difícil, hein? Acho que até você que é bem jovem aí, que estiver nos assistindo, algum dia na sua vida ouviu falar desse nome, Flor de Maio. O Flor de Maio, ele foi fundado no dia 4 de maio de 1928 por uma iniciativa de trabalhadores negros da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que mais tarde se tornou a famosa FEPASA. E era liderado pelo senhor Alfredo Gonçalves. O motivo fundamental da época foi criar um espaço de sociabilidade, lazer e assistência para pessoas negras, que naquele período elas eram impedidas ou marginalizadas nos clubes de elite ou nos espaços de convívio social da nossa cidade. Isso, década de 20 para 30, muita coisa aconteceu. E acontece ainda. O primeiro estatuto do clube foi aprovado em 1932, definindo expressamente que seus associados seriam pessoas negras. Ainda nos anos 30 do século passado, o Flor de Maio funcionou como um centro de ações, além de festas e bailes. E também, naquela ocasião, oferecia apoio funerário, apoio de saúde, auxílios para desempregados e outras formas de cooperação mútua ou assistencialismo. Em 1937, organizou, em parceria com a Prefeitura de São Carlos, uma escola de ensino primário, em sua sede, com professores cedidos pela Prefeitura, pelo município. E essa escola funcionou por cerca de 8 anos, inclusive com aulas noturnas. Inicialmente, o clube ocupou várias sedes alugadas. Somente no final da década de 1940, o clube recebeu do então prefeito Luiz Augusto de Oliveira um terreno doado para a construção de sua sede definitiva. A pedra fundamental da sede foi lançada no dia 15 de novembro de 1948. No estatuto original, havia exclusividade racial, apenas negros, para associados. Em festividades maiores, como os bailes de carnaval, por vezes, pessoas brancas também participavam. Em 1974, houve uma reformulação estatutária que retirou a exigência da distinção de raça entre os associados, ou seja, o clube deixou formalmente de ser exclusivo para negros, mas você vê, havia essa segregação porque alguns locais da cidade, o preto, o negro não podia entrar. E o preto queria se divertir também. Fundou o Flor de Maio. E o Flor de Maio teve muito destaque nas décadas de 70, 80, papel fundamental e central no desenvolvimento cultural afro aqui da nossa cidade. Promovia debates, manifestações artísticas, música, dança, muitas coisas. Figura destacada, renomada do Flor de Maio, referência do Flor de Maio, a Odete dos Santos. Nascida em 1929, e ela era filha de sócios fundadores. O clube promovia bailes, eventos festivos e em seus espaços as conferências sobre a condição do negro na sociedade brasileira. Tudo isso era discutido. Em 2011, o Flor de Maio foi tombado como patrimônio histórico-cultural do município de São Carlos pelo CONDEFASC, Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de São Carlos. Também consta no Inventário de Bens e Patrimônio de São Carlos, publicado pela Fundação Promemória. Rumos recentes, o clube enfrenta desafios financeiros, é por isso que a gente está aqui. Em 2023, diretoria alertou a população
sobre risco de leilão do imóvel por dívidas acumuladas. O Flor de Maio tem uma importância histórica das mais fortes da resistência negra aqui na nossa cidade de São Carlos, tanto pelo espaço físico que ocupa, quanto pelos seus serviços prestados, porque sempre cultuou e promoveu a conscientização social da classe negra. Ele é referência em estudos sobre clubes negros no interior paulista e no Brasil, frequentemente apontado em pesquisas sobre identidade, memória, segregação e direitos civis. Então é isso, a gente está aqui hoje com a Adriana Silva e com a Rogéria, do Espaço Múltiplo, que são pessoas que estão liderando uma nova diretoria executiva do nosso querido Flor de Maio. A Adriana é a presidente dessa diretoria executiva, onde está lutando com a Rogéria e outros membros pelo resgate do Flor de Maio, que por pouco não foi a leilão, por pouco, com todo respeito às denominações religiosas, quaisquer que sejam, mas por pouco ele não se tornou uma igreja evangélica. E ainda corre esse risco num leilão, se ocorrer um leilão, disso acontecer. Então, campanhas estão sendo realizadas pela Adriana, pela Rogéria, por essa equipe, buscando arrecadar fundos para saldar essa dívida que se tornou uma verdadeira bola de neve e foi constituída e construída essa dívida de uma forma totalmente irresponsável. Se bem que agora, nesse momento, pelo menos, não adianta a gente ficar apontando, foi o Zé, foi o João, foi a Maria. Isso não vai resolver nada. O que resolve momentaneamente é essa luta por angariar fundos para não deixar o Flor de Maio morrer. Eu falei demais, eu sei, mas eu tinha que fazer uma espécie de um editorialzinho em torno disso para quem estiver nos assistindo, como a rede social é mundial, então outras pessoas, talvez de outras cidades, até de outros países que nos assistem, estarem entendendo o contexto desse nosso programa de hoje, desse episódio de hoje aqui do Tudo Vira Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Adriana e Rogéria. Parabéns pela garra aí que vocês estão tendo de manter o Flor de Maio vivo, mesmo que, às vezes, sob aparelhos na UTI. Como é que está essa luta toda? Bom dia, Ângelo. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito importante a gente ter esse espaço para poder trazer a nossa realidade. Em nome da diretoria executiva, do Conselho Fiscal, do Conselho dos Anciãos, a gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre esse resgate, né? Todo dia a gente enfrenta uma realidade diferente, um desafio novo e vai conquistando, né? Vai resolvendo, vai solucionando a cada dia uma situação diferente, né? A gente tem um montante de quase R$1 milhão para ser equacionado, ser pago. Então, a gente tem feito alguns eventos, algumas ações, né? Temos alguns parceiros que, como você também, estão bastante empenhados em nos ajudar e manter a história do clube vivo. Então, muito trabalho. Nesse momento, a gente tem muito trabalho e está recebendo ajuda, mas ainda a gente precisa de mais braços. Esse R$1 milhão, ele é relativo a impostos municipais, estaduais, federais, no geral, conta de água, como é que está? Na verdade, nós temos 7 processos, né? Desses 7 processos, 3 a gente já conseguiu equacionar. Que bom. Né? Então, 2 eram referente a... IPTU? Não, a licença, né? A licença de funcionamento. Isso logo no começo, quando a gente começou lá na intervenção, organizar toda a questão jurídica, a gente já fez esse parcelamento. O último foi o que veio, né, teve a eminência do leilão, que nós parcelamos e estamos com ele pago, estamos pagando, cumprindo. Né? Hoje, os processos estão suspensos, porque nosso jurídico entrou com um requerimento pedindo para que a prefeitura reveja os impostos dos processos referentes ao IPTU. Porque nós temos a lei
temos a lei somos beneficiados pela lei de utilidade pública. E sendo um patrimônio histórico, então nós estamos questionando junto à Procuradoria do município a legalidade efetiva da cobrança desse IPTU, sendo esse imóvel um imóvel que tem um patrimoniado, né? Ele é reconhecido e tem uma utilidade pública. Então, nós estamos nesse processo, nesse momento. Mas existem outros processos de ordem com o SAI, né? Que é bem importante. Temos aí uma penhora vigente e temos dívida, sim, com o imposto, com a Receita Federal, né? Com a Receita Federal. Com o Estado, não, porque nós somos isentos de inscrição estadual, por ser uma entidade. Mas esses juros, eles têm multas, juros e é diário. Então, o valor ele não é tão significativo. Mas a data retroativo, então tem um montante bem expressivo, né? E não é possível, nesse momento, por exemplo, aceitar um refis, que a gente já teria que dispor um valor de entrada, ou praticamente que está, como foi agora recentemente do SAI, né? Uma opção seria que a gente tivesse os impostos, as multas retirados, mas a gente teria que ter o valor principal para pagar, e isso nós não temos. Então, fica inviabilizado, né? Então, nesse momento, junto com outros mais 3 processos, a gente ainda está trabalhando para poder equacionar e quitar essa dívida, se acaso for necessário, se a Procuradoria entender que não, que nós realmente, a entidade deva pagar o IPTU, né? Agora, caso eles entendam que esse IPTU foi cobrado de forma equivocada, aí as coisas mudam. Essa assessoria jurídica que vocês estão recebendo, ela está sendo gratuita? A pessoa está ali fazendo de coração? Vocês estão pagando? Como que está sendo? Não existe recurso para pagar, né? Algumas coisas, nós somos voluntários, então algumas coisas, enquanto voluntário, é o nosso CPF que paga. Nós temos a doutora Camila Marques, que é pro bono, então ela realmente faz o trabalho por Flor de Maio sem nenhuma custa. E nós temos a assessoria da deputada Tainara Faria, né? Nesse caso, o Flor de Maio, como tem uma dívida pública, a gente não pode receber emenda. E dinheiro público não pode pagar a conta. Não é esse o objetivo do dinheiro público. O dinheiro público é para servir a população. Então, está fora de questão que esse dinheiro seja usado para pagar a dívida. Mas ela colocou o jurídico dela e o nosso serviço para poder. Então, ela comprou essa briga. Ela realmente veio, abraçou essa situação, colocou toda a equipe dela de assessoria, jurídico, para trabalhar, né, os estagiários, em prol do Flor de Maio. Então, nós chegamos até aqui muito por conta dessa assessoria jurídica, que, no caso, é o doutor Tagino Santos, que está à frente, e ele mora em Campinas e faz toda a assessoria da deputada, e a doutora Camila aqui em loco. Desse montante de R$1 milhão, qual que é a dívida mais alta? Em qual setor? É o IPTU? É o IPTU. Você lembra, grosso modo, o valor? Bom, era 475 mil, mas a gente tem mais de 200 e poucos mil do SAI, né? E ISS o Flor de Maio não paga, né? Não. Ainda bem. Não, o ISS foi o que eu já parcelei lá atrás. Ah, tinha ISS tem também. ISS. Esse zerou? Não, eu continuo pagando. A gente tá parcelado. A diretoria continua pagando. Eu fiz o parcelamento e a diretoria continua pagando. Certo. Vocês já tentaram, não sei, alguma coisa... Já que tem essa situação da deputada aí, da Tainara, ela tem uma influência por ser uma deputada, como você colocou, o recurso público é inviável, realmente, não tem por que utilizar recurso público para uma situação dessa, por mais que a entidade seja de utilidade pública, cultural, tudo mais, mas a lei não permite. Eu acho também... moralmente também acho que não é viável. Não seria, né? viável. Mas, enfim... Tem uma deputada, isso já é eu vejo como um grande avanço. Sim, graças a Deus. Tem uma deputada na linha de frente aí da ajuda. Essa deputada,
não conseguiria fazer com que vocês, de repente, se aproximassem de algum artista renomado aí, preto, e esse artista ajudar a levantar uma bandeira, aí, fazer uma campanha, fazer um evento aqui dentro da cidade e troca do cachê do cara, ele ajudar aí, sanaria uma boa parte dessa dívida? Já tentaram isso? Olha, com a deputada, isso nunca aconteceu, apesar de ela estar sempre pronta para nos ajudar, inclusive enquanto pessoa física. Mas nós fazemos parte do Fórum dos Clubes Negros de São Paulo, né? No Fórum do Clubes Negros de São Paulo tem a proximidade da deputada Alessi Brandão. É isso que eu ia falar. Da Alessi Brandão. Isso que eu falei. Inclusive, São Carlos, no dia 6 de dezembro, vai receber Nós começamos agora, no próximo sábado. Vai ter uma homenagem, né? A Alessi, não é isso? Mas a Alessi vai ter homenagem como doutor honoris causas lá na Federal, pelo NEAB. Não. Tá. Mas o Fórum dos Clubes Negros é um fórum que o mandato da Alessi Brandão abraçou. Então, eles nos orientam, porque essa realidade de falência dos clubes não é só uma peculiaridade de São Carlos, né? Os clubes negros aconteceram em todo o interior paulista, no Sudeste, né? Então, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, isso foi uma mobilização. Foi uma mobilização que foi uma articulação do movimento preto, né? Os clubes nasceram muito nesse lugar de mobilização social, para além da cultura, para ter realmente reivindicar, né, direitos e políticas públicas para pessoas pretas. Que houve essa segregação institucionalizada e que a gente ainda sente isso de outras formas, mas que ela é remanescente e viva no nosso país. Então, os clubes negros do interior paulista, a grande maioria foi à falência, e muito por conta disso, de contas com a dívida pública, com o IPTU. Então, muitas sedes se tornaram equipamentos do poder público das cidades. Hoje, nós temos 8 clubes remanescentes no estado de São Paulo, e o mandato de Alessi Brandão abarcou. Então, além de fazer todo um trabalho de orientação jurídica, administrativa, de trazer recursos para a gente poder se capacitar e pensar numa gestão mais eficiente e, de repente, inclusive, aproveitando todas as opções que a gente tem hoje de edital, de fomento do governo federal, do fomento do governo estadual. Então, para além disso, ela também proporciona alguns eventos, mas esses eventos a gente não consegue, por exemplo, recurso público, ter uma bilheteria. Então, a gente acaba tendo um recurso, uma ajuda pela utilização do evento, no caso do bar. Mas o grande movimento desse mandato é instrumentalizar e profissionalizar as diretorias para que a gente possa resolver, ter uma administração mais assertiva e esse problema não mais acontecer. Pelo menos é o que se espera. Então, a grande maioria desses clubes, uma grande maioria, ainda não tem a VCB, ainda tem uma questão muito grande de dano físico estrutural. Ainda tem algumas situações de que um esvaziamento da própria população negra. Hoje a gente olha para a nossa realidade, para a nossa sociedade, e a gente vê uma outra configuração. A gente vê pessoas pretas em outros lugares que não dentro dos clubes negros, e tudo bem por isso, porque a gente tem que estar onde a gente se sente bem. Porém, né, isso enfraquece os movimentos também. Está perdendo a identidade, né? Exatamente. De alguma forma. De alguma forma, eu entendo assim que a identidade ela não perde, mas ela fica muito fragilizada, né? Fica fragilizada porque diminui, né, o número de pessoas que está ali para poder reforçar e realmente dar um suporte, né, para a gente, para essa realidade, para trazer a oralidade, né? De toda forma, outras pessoas também se aproximaram, que não são pessoas pretas. E isso também é importante.
que a gente possa ter outros saberes, outras pessoas, mas sem perder a nossa identidade, que é a cultura afro-brasileira, que é a cultura africana. Quais são as atividades que já foram, que estão e que serão realizadas, atividades culturais para angariar recursos, Adriana? A gente fez... houveram dois momentos do Flor. Em 2023, no final de novembro, aconteceu a primeira marcha. E essa marcha sai em 20 de novembro do Odete e vai até o Flor de Maio. Ali há um grande chamado, uma mobilização, e é criada uma comissão que o professor Casimiro fez essa sensibilização. E daí tudo começou. Então, a partir dessa comissão, que começou em 20 de novembro, quando nós chegamos em maio, nós conseguimos retomar a posse física do equipamento, do prédio, e realmente ter condições de entrar e ver qual era a situação real de devastação. Deve ter sido bem assustadora, né? Muito triste. Muito triste porque a gente viu a nossa história submersa no lixo. Muito triste porque a gente vê... Literalmente indo pro ralo. Né? A gente viu toda a história de um povo, né, de resistência, de existência e de grandeza, porque para a gente conseguir hoje construir uma sede de uma entidade é quase que inviável pela nossa realidade. Mas se você olhar para 97 anos atrás, gente, eles foram assim heróis, né? Chegar hoje, quando a gente olha para as paredes de Flor de Maio, a gente vê todo o triunfo de uma geração que não reconhecia empecilho como algo que pudesse ser limitante. Né? E aí a gente teve esse primeiro momento como interventor. Durante a intervenção, nós fizemos alguns eventos pequenos, porque nós não tínhamos o AVCB nem a licença. Então, não poderia ser feito nenhum evento. Isso ficou durante 9 meses, o clube ficou fechado. Então, o que nós podíamos realizar? Reuniões abertas ao público, e nós fizemos isso, tanto para discutir o novo formato do estatuto, quanto para a gente também receber essa comunidade que estava apartada já há quase 20 anos. Né? Hoje é muito comum a gente estar lá e as pessoas falam: mas fazia 15 anos que eu não vim aqui, fazia 10 anos que eu não vim aqui. Então, eu nunca vim aqui. Né? Então, a comunidade preta, ela estava apartada, ela estava fora desse nosso quilombo urbano. Então, durante a intervenção, a gente promoveu ali encontros com políticos negros que foram candidatos à vereança, políticos candidatos que eram à vereança da comunidade LGBT. Fizemos todo o processo bem aberto para que a gente pudesse construir uma nova diretoria de uma forma democrática e transparente. E, após isso, a gente começou pequenos eventos. Mas esses eventos eles foram muito mais pedagógicos, sabe, Ângelo? Porque, quando a gente entrou, nós encontramos lá 18 latas de cerveja, né? 15 latas de refrigerante. Nenhum dinheiro, não tinha conta bancária, o CNPJ não estava ativo, então não tinha estoque, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ou seja, só dívida. Então, promover esses eventos, foi o CPF que promoveu isso, para poder a gente entender, né, como que o clube funcionava, como que cada evento funcionava e como a gente ia trabalhar. Né? E aí a gente conseguiu uma parceria importante com a prefeitura no Carnaval, que eu acho que foi o grande disparador, que nós retomamos o Carnaval depois de anos, e retomamos uma data que só depois eu vim saber, que foi muito emblemático, porque o primeiro baile de Carnaval que aconteceu no Flor foi no 8 de março, que o Odete fez. E, por acaso,
foi a data que nós retomamos. Então, eu digo sempre que as coisas não acontecem. Né? As coisas estão acontecendo num outro lugar que a gente não tem acesso, que a gente só está trabalhando. Então, o grande marco foi o retorno do carnaval, que a gente fez ali, e depois alguns outros eventos pequenos, para que a gente pudesse ir pagando as contas, minimamente as contas fixas, água, luz, né, os reparos. Né, cada evento que tem, ele gera um impacto e a gente tem que fazer um reparo na elétrica, na hidráulica, porque é um prédio que está mais de 20 anos sem nenhum tipo de restauro. Essa parte elétrica devia ter vários gatos lá, né? Estavam vivos esses gatos? Os que não foram eletrocutados estavam. Né? Então teve, mas tenho certeza que teve essa dor de cabeça também com a companhia de energia também, né? Sim, sim. Quando nós chegamos lá, tinha uma conta de R$5.000. 5 mil? R$5.000. Só uma conta? Assim. Várias contas. Não, mas uma delas, uma unitária de 5 mil. Não, na verdade, o conjunto delas. Existia um parcelamento de 3 mil e depois, aí logo em seguida, chegaram ali um montante de R$2.000, que isso na intervenção. Né? Na intervenção, quando estava tudo parado. À medida que a gente foi trabalhando, o tempo foi passando, em 2024, quando a direção toma posse, a gente teve uma situação que o antigo gestor foi até a CPFL e pediu para retirar o nome, né, da conta, que eu acho ótimo isso. Né? Não era mais responsável. A gente ainda não tinha impostado a diretoria. Porém, o que ele faz? Ele pede o cancelamento. Então, durante uns 4, 5 meses, eu vejo que não chega boleto. Quando eu vou ver, está um valor absurdo, né? Então, mas a gente conseguiu, né, minimamente honrar com essas dívidas a manutenção. A gente precisa fazer uma manutenção no prédio todo. Na verdade, ele precisa passar por um restauro. Né? O ano passado, na época de novembro, eu começo a me preocupar com isso. A gente teve algumas chuvas. E aí o telhado, eu descubro que é de amianto. Entendeu? Então é muito frágil. Entendeu? Então a gente precisa trocar do teto até restaurar o piso que é tombado. Fora as dívidas aí contraídas, tem a questão de zelar a zeladoria. A zeladoria, que também está em xeque também. Sim, colocando as pessoas em risco. Aí matematicamente, você pode pegar aí 400, 500 mil reais de IPTU, 200 e pouco de SAI, mas alguma coisa, 20, 40 mil da Receita Federal. Não chega no 1 milhão, Adriana? Chega, porque aí você tem água, tem luz e tem todo o dano patrimonial, físico, estrutural. Né? Fora a perda e o dano do acervo histórico, que é imaterial. Porque muita coisa se perdeu. Hoje nós temos uma parceria muito feliz com o Instituto Galo da Manhã e eles estão trabalhando no restauro e na preservação do que nós encontramos submerso no lixo. Né? Uma parte desse acervo já está na Fazenda Conde do Pinhal, onde existe um laboratório montado e esse acervo está sendo tratado, está sendo catalogado, digitalizado, higienizado e vai ficar depois disponível para toda a população de São Carlos e do mundo, porque a gente vai ter esse espaço, o site, que vai dar condição da pessoa entrar e acessar. Mas recuperar esse acervo é muito difícil. E a gente teve a felicidade de ter essa parceria grande com o Instituto Galo da Manhã. Eu descobri na Unicamp um acervo, uma parte desse acervo que ficou lá quase 10 anos, que já tinha sido restaurado. Foi um pouco difícil, né? Foi melindroso para a gente trazer, porque eles tinham a preocupação mesmo de manter isso vivo. Era um dos acervos mais visitados, né? Que mais trazia assim, um impacto, porque as fotos, o material é muito bonito, está disponível, né? na rede.
E a gente conseguiu somar esse acervo que eu trouxe de lá da Unicamp. Nós recebemos do nosso ancião Benê, que ele tem um instituto, e ele faz o registro da história de São Carlos, da história preta de São Carlos, e ele tinha ali um grande material, ele faz essa doação, então isso se soma a esse acervo, mas muita coisa se perdeu porque a gente encontrou muita coisa embaixo de excremento de rato, em lugar úmido, né, sujo, e aí não tinha condição, infelizmente. Então, esse dano, essa perda, ela é irreparável. Quantas pessoas fazem parte dessa comissão hoje, dessa diretoria executiva? A nossa diretoria executiva são 12 pessoas, aí nós temos mais 6 no Conselho Fiscal, e aí temos mais 3 no Conselho de Ancião, e vamos receber mais 3 mulheres no Conselho de Ancião também. A documentação dessa nova diretoria também teve que ser totalmente, vamos dizer assim, nasceu tudo do zero também, né? É, parte jurídica disso. Né? Isso, porque o primeiro estatuto ele é datado da década de 20. Só que em 74 ele sofre uma mudança. Quando chega em 99, surge o marco regulatório do terceiro setor. E ele não fez essa atualização. Então, nós tivemos que, em 2024, fazer uma reforma estatutária. E aí, nessa reforma, a gente adequou ao que a regulação legal hoje atual está vigente. E, para além disso, nós inserimos ali o centro de memória, que é obrigado a ter, para a gente poder garantir que a história seja preservada. E aí nós também conseguimos colocar outras possibilidades, outras atribuições do Grêmio. E quais seriam elas? Hoje, o Grêmio ele pode mover uma ação civil criminal se houver um crime de racismo na cidade. Ele pode ser autor. Que bacana. Então, a ideia é que a gente, depois de passado essa tempestade, a gente possa ter esse departamento que vai estar fazendo letramento racial, que vai estar dando assessoria racial e que pode até ser o autor em caso de crime de racismo. Né? Então, esse é o papel essencial também desse clube, que nasceu pela necessidade de política pública. A gente precisava de lazer, todo mundo precisava. Nós éramos segregados, inclusive na escola, por isso que teve uma escola ali dentro. Porque nós, pessoas pretas, não podíamos ir, por exemplo, no Álvaro Guião, mas precisávamos estudar. Então, é importante que, de alguma forma, eles se organizaram para que o povo preto tivesse acesso. Então, esse movimento de política pública, de mobilização, de consciência crítica, de articulação na sociedade e com os nossos pares, ele tem que ficar vivo o tempo todo, para além do entretenimento. O entretenimento ele é importante, a cultura de todas as suas manifestações é importante. Hoje, por exemplo, a gente tem um curso de xadrez gratuito. Tá? Para a gente pensar assim, mas um curso de xadrez? Porque o xadrez ele é um esporte, é uma modalidade esportiva que é elitizada. Sim. E a gente tem, de repente, grandes esportistas na periferia que não têm acesso. Então, a gente precisa abrir espaço para que os nossos pretos, pardos e periféricos acessem tudo que existe para que eles possam escolher o que eles querem. Bacana. Entre os membros dessa diretoria executiva, né, a gente tem um patrimônio cultural vivo, sim, presente aqui. Meu braço direito, eu sou canhota. Quem é de São Carlos, quem tem um pouquinho mais de 30 anos, conhece. Eu vou falar do Espaço Múltiplo. Você lembra você que é mais antigo, assim, igual eu, assim, Angelão 50, quase 60, lembra do Armazém Bar? Então, a Rogéria, ó, tá aqui, ó. A Rogéria tá junto com a Adriana e com outras pessoas encampando essa campanha a favor do Flor de Maio. Como é que foi isso, Rogéria? Você que se ofereceu, foram lá te buscar, te chamaram, te recrutaram, ou você viu a
a situação ali, não, quero ajudar. Porque a Rogéria tem um coração, cara, maior que eu. É mesmo. Obrigado, Ângelo. Bom, ó, é meio estranho eu contar como que eu fui parar lá, até eu me surpreendi. Mas conta aí. Então, eu tinha um amigo meu que frequentava o Centro Afro e eu nunca tive curiosidade em aprender sobre racismo, né? Embora a minha mãe sendo negra, mas não sei, começou a me despertar algum interesse em pesquisar isso. Aí eu comecei a participar da passeata, como chama a nossa... Da marcha? Da marcha. Eu fui em todas as marchas, né? Eu ia, participava, prestava atenção nas conversas, queria sempre aprender. Sempre tinha alguma coisa também lá no Centro Afro sobre o racismo e eu sempre estava lá. Eu queria aprender, eu era curiosa, comecei a aprender. Aí, não sei, um dia eu estava lá e meu nome apareceu lá na indicação, é isso? Então na verdade, ela foi chegando aos pouquinhos, foi chegando. Ela é sutil, né? Ela foi chegando, foi tomando espaço. E aí ela tem uma experiência de mais de 30 anos no comércio, na noite. E eu não podia deixar escapar uma expert, né? Então eu fiz assim, vem cá, vamos trabalhar. Me ensina como é que funciona esse trem. Conversa com a Larissa, a vereadora. Vou fazer um encaminhamento aqui, uma sugestão. Tá. Todo ano a Câmara costuma fazer lá uma homenagem no Dia das Mulheres, tal, né? Escolher cada vereador escolhe uma mulher a ser homenageada. Fala pra Larissa homenagear essa mulher, cara. A Fernanda fez isso o ano passado. fez Fernanda já? Castelano. Já foi homenageada? Já merece ser de novo, mas ela já foi merece. ano passado. Mas foi esse ano? Foi no Dia das Mulheres. No Dia das Mulheres. Então, vamos além disso. Cidadã, honorária, benemérita da cidade, por tudo que essa mulher já ela tem fez e faz isso. aí. Pela cultura de na São vida Carlos. cultural de São Carlos. A Rogéria tem uma importância, cara. Quem não conhece, eu fico até arrepiado. Fico mesmo. A Rogéria tem uma importância na cultura da cidade que não tem tamanho. E eu me sinto privilegiado porque quando eu comecei a cantar lá em 1987, que eu comecei minha carreira de cantor, eu frequentava ali, quando o armazém era aqui na rua 7 com a Episcopal ali, mais ou menos. Na frente da câmera, quase. Não, antes disso. Onde era o Gruta Azul. Onde era o Gruta Azul. O Gruta Azul começou ali? Foi na ali. Na verdade, na Galeria Manzano, depois eu desci pra lá. Mas eu comecei a frequentar ali, que eu frequentava. E a Rogéria já passou por várias e várias, cara. Que teve um tempo que parece que ela ficou meio sumida. A Rogéria é meio fênix também, ela renasce das cinzas. E hoje tá aí, assim, se tornou referência na cidade o Espaço Múltiplo, que é esse novo local que ela... Novo não, que já faz um tempinho. 15 anos. 11 anos. 15. Perto da USP, da USP 1 ali, né? Na subida da... Como é que chama aquela rua ali mesmo? Luiz Vaz de Toledo Pisa. Luiz Vaz de Toledo Pisa. Você sai da rodoviária, pega a marginal, como quem vai para a entrada principal da USP. Primeira direita ali, subindo antes dos Habibs da vida ali, bem na rampa ali está o Espaço Múltiplo, que oferece espaço para os artistas da cidade. Diferentes músico, manifestações, né? Ator, dança. Dança, artista plástico, escritor, faz vernissagem, faz tudo lá. Pra você imaginar, culturalmente falando. Ação Rogéria, social. Ações sociais direto e reto. Somente aos domingos tem muita ação social. Então, a Rogéria acho que caiu aí como uma luva para vocês nessa situação. Foi importante. Né? É importante. A expertise que a Rogéria tem com questão de evento, com questão artística, Sim. É um ponto muito forte, porque aí se ela procurar um artista lá para pedir um apoio, ela vai conseguir, porque ela tem a credibilidade, tem já. Ela conseguiu o dígito 3 pra gente, né? A gente conseguiu um show, né? Para ajudar o Flor, que é o dígito 3, vai estar lá dia 8 de novembro. A gente vai falar daqui a pouquinho do dígito 3 também. Mas acho que além do dígito 3, muita coisa. Sim, né? sim, o tempo todo. Então, parabéns a vocês terem colocado ela, parabéns a você estar junto com eles. E, a gente está sendo aqui. O Tudo Vira Podcast, ele está sendo privilegiado. Se eu tiver errado, ela vai me corrigir, mas acho que é a primeira vez que eu vejo essa mulher no microfone. Acertou. Então, eu queria falar mais uma coisa. Fala. É o seguinte, eu
tô lá no Flor de Maio, mas eu tô assim com muito amor e carinho mesmo, né? Claro, a gente sabe disso. Sabe? Já fui questionada, o que você está fazendo lá? Você é doida? Gente, eu tô lá. Eu tô lá, tô feliz pelas coisas que eu faço, embora é difícil, né, Adriana? É difícil. Não é fácil, né? Nós não temos dinheiro para nada, mas eu tô lá, tô dentro lá. O que eu queria falar um pouquinho é que, eu não me lembro que mês que nós fizemos a carta de transparência, Adriana? De agosto. Agosto, nós fizemos uma carta de transparência para a sociedade. Carta aberta. Né? Uma carta aberta explicando o que aconteceu durante esses 20 anos antes dessa nova diretoria assumir. Nessa carta lá consta todos os processos, a pessoa pode acessar, etc. e tal. E aí, o que eu fiz? Fiquei pensando, como que eu vou ajudar, né, meu? Eu pensei na sociedade civil. Por exemplo, eu conheço bastante gente que eu peguei, um dia que deu uma louca em mim, eu peguei um monte dessa carta e comecei a levar em todos os lugares. Falei, vou pedir ajuda. E fiz isso daí. Já houve algumas colheitas. Tem algum retorno? Já teve. E aí, por quê? Eu estou mais preocupada porque, por enquanto, a gente só pode conseguir algum dinheirinho fazendo nossos eventos, né, Adriana? Isso. Mas eu gostaria muito, eu estou, assim, fixada em arrumar o camarim. O camarim está numa situação horrível, né? Está bem danificado. Nós não temos uma bacia acoplada, a pia está feia, não tem chuveiro. Então, eu estou correndo atrás. Então, eu estou pedindo ajuda para a sociedade civil. Eu já ganhei, não te falei, uma caixa acoplada já. Ah, que bom. Já ganhei. E ganhei também a tinta para pintar o camarim já. Ai, que bacana. Entendeu? Porque aí o camarim vai ficar em condições para receber os artistas. Inclusive você lá, né? Você tá lá, você tem que se arrumar e tal, não tem um lugar para você ainda sentar, falta algumas coisas lavar o rosto, entendeu? Então a gente tá correndo. Mas receber bem os artistas, né? Então era isso aí que eu gostaria de falar. Se alguma loja, alguém puder nos ajudar, tudo que vier... Você conversou com a Ivone Zanquim na CISC? A gente está para ir fazer essa visita lá. Porque a Porque gente quer muito sensível. Trabalhar muito com os nossos parceiros. Eu falo que é com irmãos, né? O Sindicato dos Metalúrgicos, a APUESP, o CPP, o Sindispan, a CISC. Nós somos co-irmãos. Então, acho que é importante a gente trabalhar junto. A Ivone é uma pessoa sensível e ela gosta de ajudar. Sim. Nós estamos para ir lá. Nós estamos para ir lá, sim. E ela é acessível. Eu conversei também, com ela no sábado até. Aí ela me disse, Adriana, pode ir lá um dia dessa semana que eu vou te receber. Voltando a essas ideias mirabolantes de Angelão, por exemplo, nem para pagar o cachê de um artista a emenda parlamentar pode ser utilizada? Pode sim. A emenda parlamentar pode pagar o artista. A gente não pode cobrar da população, né? Tá. Porque aí, pelo menos, o que você faria? Vamos supor que você coloca lá um Taíde lá dentro. Meu pai, que maravilha! Fala com a Tainá. Tainá, procura aí a produção do Taíde, vê quanto que ele cobra para fazer lá no Flor. Paga o Taíde pra gente. Aí você não vai cobrar da galera, mas vai entregar convite antecipado, só que aí fazer um baita de um bar, sim, faturar legal no bar. Sim. É difícil conseguir isso? Acho que o não a gente já tem. Eu sempre parto daí. Eu não já tenho. Aí eu vou atrás de conseguir as coisas que a gente pensa que não pode. É por isso que acho que eu peguei E acho que o Taíde não vai ser um cachê tão caro, acredito eu. E outro, o Taíde também... A manifestação cultural que ele traz. Exato. E o Taíde tem um coraçãozão legal. Toda se a história bobear, dele. ele vai vir meio que, assim, por até quase que ajuda de custo. Tenho certeza disso. E se anunciar um Taíde aqui, você vai botar. Outra coisa que você podia tentar trazer, outra atração, o Sampa Crio. Cada vez que Sampa Crio vem em São Carlos, é verdade. Uma explosão. Entendeu? A juventude gosta muito. Pegar essa negrada, que nem eu, assim, os mais antigos, os Carlos ainda estão nativos. Estão nativa? Estão. Nossa, quanto show que eles... Nós vamos trazer no dia 22, no dia 22 de novembro, nós vamos trazer o grupo Zimbábue. Aí, legal. Que é o Baile Nostalgia. A gente já está vendendo os convites, né? Já tem aí uma mobilização, inclusive de excursão, para vir para cá. Olha aí. Então, eles estão fazendo esse ano 50 anos, o Ilha, e eles estão muito felizes de voltarem para o Flor de Maio, porque
era a casa deles, eles sempre estiveram aqui, e fazia muito anos, quase 20 anos, que eles não voltavam, no mínimo 20 anos. Então, dia 22 de novembro, Zimbábue e São Carlos. Então, o camarim tem que ficar pronto mesmo. Tem que ficar pronto. Eu vou sair daqui e já tem uns lugares para correr. E o palco? Como está o palco? Acho que o palco, a minha questão é mais elétrica, né? Elétrica. Eu tenho ali que fazer uns reparos elétricos que eu já fiz orçamento. E, na verdade... Mas o piso do palco está indo. Dá. Acho que o mais gritante do palco hoje, que é um palco lindo, embutido, é a elétrica. Tá. Que também não é algo assim tão difícil de conseguir. O AVCB do bombeiro ali, ele dá capacidade para quantas pessoas em pé? Você lembra? 780. 780 pessoas. Uhum. Pô, vamos imaginar um evento aí a R$20, vamos por 700 pessoas. São 14 conto que já ajudaria pra caramba. Sim. Né? Aí, se você, por exemplo, traz um TAID lá, põe essas 780 pessoas, que vai ficar gente de fora. Consumindo, né? Consumindo o tempo todo. Né? Consumindo o tempo todo. Tem algum tipo de campanha também aí pensada a médio prazo, talvez, quando a coisa começar a se estruturar um pouquinho mais, de pessoas como eu mesmo, músico, a população em geral, que o cara paga lá uma ajuda mensal lá, como se fosse sócio de novo do Flor de Maio, fazer uma carteirinha de sócio do Flor de Novo, que seja uma coisa de 15, 20 reais por mês para pagar. Você já está pensando em montar tipo um telemarketing para isso daí? Tem equipe para isso? Tem estrutura para fazer um telemarketing? A gente não tem estrutura para fazer telemarketing. A gente vai ter que fazer uma campanha mais ampliada, né, com o apoio dos nossos parceiros, que hoje eu cito, é o Rochedo de Ouro, o Girafulô e outros grupos que estão somando com a gente. O que nós temos ali para disparar é o sócio benemérito. Porque hoje o que eu tenho de efetivo para oferecer para um associado seria a dívida, eu não posso. Então, o sócio benemérito, ele vai se comprometer com a recuperação desse espaço. Então, ele vai doar um valor X por tanto tempo para que a gente possa pegar esse dinheiro e fazer as reformas estruturais, para poder trabalhar na estrutura, até que a gente possa participar de editais de reforma que existem aí, do CODEFAT e de outros órgãos do governo, inclusive. Porém, a gente está fazendo toda a estrutura disso, porque é necessário que a gente tenha muita transparência. Então, é importante que a gente tenha uma conta bancária separada da conta atual, para que esse sócio benemérito ele tenha acesso ao que entra nessa conta e ao que é pago, porque nós já sofremos por conta dessa má utilização do recurso que entrou. Então, é preciso primar muito pela transparência. A pessoa vai tirar esse recurso que ele poderia usar para qualquer outra coisa, acreditando que essa diretoria vai executar um bom trabalho, então ele precisa e tem o direito de acompanhar. Então, é essa estrutura, operacionalidade que a gente está montando para que, quando esse sócio, a gente abrir essa campanha, a gente tenha isso muito claro, tudo definido, para que as pessoas possam ter, a gente tenha credibilidade e as pessoas tenham a segurança de que o dinheiro que ele está investindo vai para a finalidade que nós nos propusemos. Então, eu sei que o tempo é curto para conseguir as coisas, mas enquanto for possível, porque a gente está vendo uma geração aí que não é muito adepta a baile. Não é muito, não. Nem se adapta a baile. Eles não gostam, eles não sabem o que é baile. Porém, ainda tem bastante gente da minha geração que está viva e forte aí, que gosta dos bailes. Então, assim, eu quero fazer um apelo aqui para você que está nos assistindo aí. O que você puder ajudar, cara, vem ajudar. Para a gente poder fazer esse trem aí funcionar direito, sabe? Começar a fazer vários bailes ali, mas baile. Quem sabe que é baile sabe o que eu tô dizendo. Fazer baile, tá? E
resgatar isso daí, tá? Essa geração minha aqui gosta de baile, sabe o que é baile. Então, de repente, você coloca lá, ela falou do Zimbábue, mas pode começar a colocar outras bandas que tem, Sim. conversar com as bandas da cidade, falar, eu posso até me colocar à frente disso, bater um papo com o Rogério da Babilônia, Sim. com o César Marrom do Quinta Avenida, Sim. com o Wagner da Doce Veneno, Sim. entendeu? Deles irem lá e fazerem um baile lá, que seja um por mês, cada Sim. dessas bandas. Só que aí também você, da população, tem que prestigiar, cara. Não adianta nada colocar as bandas lá e não aparecer ninguém. Tá certo? Porque aí... Tem que abraçar a causa. Tem que abraçar a causa. Né? Então, eu vou bater um papo com os colegas músicos aí, de bandas, de baile, para a gente pensar na ideia. Eu não sou da diretoria executiva, nem quero ser da diretoria executiva. Mas eu quero começar a colaborar mais, participar mais. Que bom, aí. seja bem-vindo. Acho que não precisa ter título para poder ajudar. Precisa ter só disposição e amor Isso. por aquele lugar. Entendeu? Então, assim, o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Já estou dando a primeira pequena colaboração, que vai ser o Dígito 13, no dia 8 de novembro. Então, você que gosta de um flashback aí, e está na moda o flashback, dia 8 de novembro, flashback, noite do flashback, com a Dígito 13 e o DJ Dago antes da... Isso. Da Dígito 13 o DJ Dago. E aula de passinho com o DJ Dago, né? Aulas de passinho. Se for passinho... Ele coloca o som e a gente vai ter o nosso professor lá fazendo aula de passinho. Ah, legal. Que é pra moçada dançar. Podia até bater um papo com o Zé Maria. Posso Zé falar, Maria. Zé. Então, mas o Zé Maria não usa lá o salão para começar a dar aula de passinho lá de vez em quando mesmo. Hein? Começar a arrecadar. E sabe que eu vou te contar uma coisa que a gente observa que é muito bonito? Todo evento que a gente faz é muito difícil ir embora. Porque o nosso alvará, ele vai até meia-noite. Então, nós começamos mais cedo, para que as pessoas possam curtir. E 11h30 a gente está terminando nossos eventos. Para meia-noite está tudo em ordem, não ter problema com a vizinhança. Respeitar ali, porque todo mundo, a gente tem idoso, enfim, a gente está no lugar centralizado. Mas futuramente, quando começar a coisa prosperar de verdade, dá até para pensar no investimento de uma acústica que aí consiga um alvará para fazer até mais tarde. Exato. Voltar no horário original de baile. Exato. E das aí, 11 às 4. O que acontece? A gente desliga o som e a gente imagina, vai todo mundo embora. Não vai. Não vai. A gente está levantando as cadeiras, o povo senta no chão e continua. Então, assim, é uma energia muito boa naquele lugar. As pessoas ficam muito felizes de estarem ali. Como que está o estabelecimento de metas a serem alcançadas para a coisa realmente começar, daqui a algum tempo, andar com pernas próprias? Olha, vocês têm ali já, os próximos... estabeleceram, até tal prazo a gente tem que conseguir isso, ou não está trabalhando assim? Os próximos meses, os próximos 6 meses, é a nossa meta de colocar o sócio benemérito em atividade, funcionando, porque aí a gente tem, para além das atividades de evento, uma renda fixa e preencher concursos, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem o curso de samba rock e temos o curso de xadrez. O samba rock na quinta, o xadrez na segunda. Circular. Agora a gente começa com o curso da dança circular às quartas-feiras, que é para dançantes, e formação de focalizador também já para o ano que vem. E aí a ideia é que a gente faça outras atividades dançantes, como a capoeira voltada para mulheres, a música clássica, a gente tem um piano lá que está emprestado para a gente. Olha que legal. Né? O balé para as meninas. Então, a gente precisa fazer com que aquele espaço ele funcione, né, para a comunidade e esse funcionamento tenha algum retorno para que a gente possa manter as contas fixas. E aí, a partir então do ano que vem, a gente poder ter já um retrato, né, desse departamentizar, né, compartimentar com departamentos de cultura, de curso, né, de pesquisa. A gente tem muitas pesquisas acontecendo no espaço. A gente está com um curso, por exemplo, de acervo e reparo, né, restauro de documentos que partiu
do Galo da Manhã, partiu do acervo do Flor, mas que vai servir para a pessoa entender e fazer com qualquer outro tipo de acervo histórico. Então, a ideia é que a gente possa fazer daquele espaço uma escola, né? De um espaço cultural, de diferentes manifestações culturais, para além dos eventos. Temos o game E aí, também, né, temos aí o 2 game. dias de game importantíssimo em novembro. Vai ter um evento grande. Então, a gente está vendo, nós estamos construindo toda uma dinâmica pedagógica, primeiro, né? Eu vou lançar uma outra sugestão. O que foi? Eu vou falar para a Adriana que o ponto de cultura da MAC Está à disposição. disponibilizar, como nós conversamos anteriormente. Tem um fantasma falando aqui, gente. O fantasma da ópera. Aquela oficina de percussão. Ganhamos. Ah, verdade. Percussão, Verdade. para começar a viabilizar. Um dos nossos professores aqui, o Daniel Gan, tá, vai ser o professor pelo ponto de cultura da MAC, tá, lá na oficina de percussão do Flor de Maio, para colaborar. Obrigada, Dago. Eu aceito e fico muito feliz, porque é um projeto que eu tenho há bastante tempo, de ter ali o curso de percussão e ter um grupo de mulheres fortes, percussionistas, para a gente colocar o bloco Flor de Maio na rua. Né? Então, a gente precisa reativar era isso que eu ia falar. A manifestação popular na rua e precisa começar. E a gente precisa colocar mulheres, crianças, adolescentes dentro desse espaço para que eles possam fazer atividades dirigidas, socioeducativas, para fortalecer, ampliar e empoderar essas pessoas periféricas, pretas, e colocar o bloco na rua. Era isso que eu ia te falar. Ainda tem as tias que costuram, não tem? Tem. Tem bastante, não tem? Olha só, vou lançar um desafio aqui. Eu sei que se vocês aceitarem, vocês vão conseguir. A gente falou na palavra meta. Vamos estabelecer uma meta? Bora. Sabe qual? É o seguinte, nós estamos em outubro de 2025. Já se atentou que daqui menos de 3 anos, esse preto velho vai fazer 100 anos. Sim. 4 de maio de 2028, 100 anos do Flor de Maio. Rumo ao centenário. Rumo ao centenário. Por que não pensar em fazer uma coisa de extrema qualidade até 2028? Olha o que eu vou dizer. Estou arrepiando de novo, fico arrepiado com as coisas. O Dago está cedendo já essa coisa da percussão. Você falou aí de fazer, inserir a criançada, coisa e tal. Fazer o bloco. Eu iria além do bloco para 2028. Montar a escola de samba de novo do Flor de Maio para 2028. Mesmo que a cidade não faça mais aí os desfiles de carnaval, por conta também, é outra coisa triste para a nossa cultura. Infelizmente, pessoas irresponsáveis destruíram o Carnaval de São Carlos por falta de prestação de contas. Sim. A prefeitura está impedida de ajudar, apesar que eu também sou contra esse tipo de ajuda para a escola de samba, como fazia aqui antigamente. Porque o dinheiro público tem que ser usado para outras coisas. Mas, de repente, por que não pensar para o Carnaval de 2028, vocês começarem a trabalhar com formiguinha, como vocês estão trabalhando, que a formiga trabalha bem e trabalha em silêncio. Sim. Né? E é isso que vocês estão fazendo, trabalho de formiguinha. Já pensar para 2028 montar a escola de samba, do Flor de Maio, com as tias já costurando os figurinos, pensando em o tema, os 100 anos do Flor de Maio, para sair na rua desfilando, montar uma bela de uma bateria, pegar a negrada aí que dança bem pra caramba, porta-bandeira e mestre-sala, ter 2 porta-bandeira, 2, 3 duplas de porta-bandeira e mestre-sala, as negras lindas de passista, coisa original do carnaval mesmo, montar aquele baita carro alegórico com apoio, de repente, de empresas aí da cidade, patrocinar a montagem desse... Sabe, eu tô vendo um filme futuro aqui, de fazer uma coisa bem bonita mesmo, marcante, para deixar o neguinho assim, ó. Você sabe que esse é um dos objetivos que a gente tem, né? Os anciões têm também esse desejo, porque eles viveram isso mais que a gente. E o ano passado, a gente teve a possibilidade, através do Fórum dos Clubes Negros, estar no Carnaval, no começo desse ano, na verdade. Nós estivemos na Liga da Escola de Samba em São Paulo, né?
estivemos no barracão da Rosas de Ouro. Olha aí. E aí, conversando com a equipe, justamente pensando em ter esse intercâmbio, né? Porque a gente precisa ter a expertise Exato. do que está funcionando e está dando certo, a gente precisa se preparar. Então, precisa desse tempo realmente para que a gente possa organizar a nossa casa e, paralelo a isso, aprender, trazer quem sabe para nos ensinar, para nos preparar, instrumentalizar para que a gente possa ter realmente essa qualidade. Mas porque seria legal o Flor de começar a Maio startar isso, o entendeu? Flor de Maio não merece nada menos do que o ótimo, né? Mas o excelente, você né? já imaginou? Tá na programação. Você já imaginou no Carnaval de 2028, antecedendo alguns meses dos 100 anos do Flor de Maio, se sair numa Avenida São Carlos, eu não sei, ali onde eles estavam fazendo. Lindo demais, né? Ou na Avenida dos Trabalhadores, ali perto da rodoviária, uma escola de samba com mais ou menos uns 500 componentes para uma cidade como São Carlos, seria Sim. uma coisa grande. Mas o que eu estou falando, fazer uma coisa que nunca ninguém fez na cidade, na história de São Carlos, mas é uma coisa extremamente bem feita mesmo. Profissional. Profissional, é o que você está Profissional. falando. Buscar ajuda, expertise vai em São Paulo, de escola de samba que já sabe tudo como funciona, essas pessoas virem aqui. Aí, de repente, usar a emenda parlamentar também a favor disso para financiar essas pessoas para estarem vindo aqui ensinando. Trazer patrocinadores as pessoas, para esse entendeu? lugar. E fazer um figurino, caprichado mesmo. Figurino tanto humano quanto figurino de carro alegórico. Fazer... Sim. Não aqueles carros alegóricos Mushiba que você via aí. Não, fazer não. os carros alegóricos. Você sabe que a gente mesmo, teve lá sabe? Fazer quando eu uma estive coisa- lá em São Paulo, no barracão da Rosa, eu fiquei impressionada porque eles trazem todos os trabalhadores de Parintins, né? E ficam aqui no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro preparando o carnaval. Depois eles vão preparar os eventos de Parintins, o festival. E assim, é impressionante como que é mágico, né? É técnico, é tudo isopor. A gente vê aqueles carros fantásticos, a estrutura de ferro, isopor, as técnicas que eles usam para poder colorir, para somar. É fantástico. E vou Esculpir tudo. Vou sugerir uma ala, que pode até ser que seja coincidência eu estar falando isso, que alguma escola de samba tenha feito, eu não tenha visto lá no Rio, em São Paulo, talvez. Talvez já tenham feito, mas aqui em São Carlos nunca ninguém fez. E o Flor vai ter essa oportunidade. 2028, 100 anos do Flor de Maio, é um preto velho. Podia fazer uma ala. Tem a famosa ala das baianas que toda escola de samba tem que ter. Aqui o Flor de Maio podia lançar a ala dos pretos velhos. Um monte de preto velho, mas todo de branco. Barbinha branca, cabelinho branco. Que é mais ou menos, equivale à velha guarda, né? Mas só Só preto. velho. Só preto velho. Preta e preta velha também. Misturado ali. Tem as alas das baianas, elas vestidas de baiana, bonitinho. Mas colocar... Que é a nossa oralidade, né? Que é que guarda a nossa história. Vai ser o aniversário né? do Preto Velho de São Carlos, o maior Preto Velho de São Carlos, que é o Flor de Maio. É verdade. Eu tô arrependido, eu tô quase chorando aqui. de imaginar. Eu tô vendo um filme... Você vai trabalhar junto, hein? Claro que eu vou. A gente costuma ver filme lá de trás, né? Rememorar, né? Que passou lá atrás. Eu tô tô vendo aqui, eu tô olhando para isso, eu tô vendo lá no futuro uma coisa dessa acontecer, cara. Acho que vai acontecer, vai ser maravilhoso e marcante para a cidade, sabe? Deixar realmente o neguinho boquiaberto, falar, o quê, sabe? E reviver esse Flor de Maio. E a gente pode fazer isso. Pode, Isso a gente é consegue. Possível. Isso a gente é pode. possível, não é impossível. Não é, não. Desde que tenha realmente união, seriedade, credibilidade entre os próprios pares, não ter ego, porque uma das coisas que atrapalha o desenvolvimento de qualquer trabalho chama-se egocentrismo. Deixa essa merda de egocentrismo pra lá, cara. Isso daí não leva ninguém a nada, só atrapalha. Então, não tem que ter ego, tem que ter vontade e fazer a coisa realmente acontecer. E acho que capacidade para isso a gente tem, de sobra. Tá? Então, até uma coisa que a gente estava falando lá fora, antes da gente entrar aqui, o que passou, né? A gente tem que pensar no presente e plantar para o futuro. O que passou, mas que não se repita o que passou para chegar onde nós chegamos.
eu não tô nem aí se o nego vai bater em mim. Tô pouco preocupado se eu vou tomar bordoada. Mas eu sou dessa forma, eu sou autêntico, eu sou original. Lideranças negras de São Carlos. Passou da hora de sair do discurso bonito, falar todo com o peito inflado, não, porque... Falar é facinho pra caramba, velho. Falar, ó, tô falando. Vamos fazer? Vamos construir de verdade, vamos colocar na prática. Porque se praticasse muito do que se fala, essa situação que o nosso Flor de Maio está enfrentando não teria chegado onde chegou. Porque o Flor de Maio, de 20, 30 anos para cá, ele acabou se tornando um ponto de encontro da terceira idade para baile de forró. Nada contra o forró, que o forró é um patrimônio da cultura musical brasileira. O Gonzagão que o diga, é maravilhoso o forró. Inclusive, pode continuar fazendo forró lá também. Mas o Flor de Maio, por décadas, ele perdeu totalmente a sua característica negra, porque as lideranças negras da cidade esqueceram. Estavam mais preocupados em ficar fazendo pauta disso, reunião daqui, reunião dali, apontar o dedo aqui, apontar o dedo ali. Mas praticar não praticou nada, irmão. Vocês não praticaram nada. Tá, agora que a coisa chegou onde chegou, legal. Parabéns, vamos seguir em frente. Mas não deixa isso acontecer de novo, cara. Não permita que isso aconteça novamente. Porque esse resgate do Flor de Maio não é para mim, não é para Adriana, não é para Rogéria, não é para essa diretoria executiva que pegou esse BO na mão, não. Isso daí é para o futuro dos nossos filhos, netos, o que vier por aí, até o fim da existência humana, e preservar o que a gente tem, a faca e o queijo na mão para fazer se deliciar gostosamente, e a gente deixou de fazer isso, cara. Eu me incluo nisso aí também, tá? Eu não sou palestrante e líder de movimento negro. Nunca fui. Mas eu sou negro, eu sou preto, eu sou de São Carlos. Tem um tio que ajudou na fundação desse Flor de Maio, aí, no desenvolvimento dele, aí, que era o meu tio Gervásio Gonçalves. Então, e eu sou preto e eu sou de São Carlos, então eu tenho obrigação de dar a minha colaboração, sim. Mas o que eu estou dirigindo aqui, que eu estou falando, e vou falar de novo, você que é líder de movimentos negros, sai da teoria, cara, vamos para a prática. Porque teorizou demais já, e de ficar só teorizando, olha onde o negócio chegou. Beleza? Se quiser bater em mim depois, estou aqui para apanhar. Pode bater à vontade. O casco aqui é grosso. Aguenta pancada legal, mas só você vai bater, mas você vai tomar de volta conforme o jeito que você bater também. Beleza? É por aí o caminho. Não é? É. Então esse é o recado que eu tenho para você, líder negro aí, que fica no discurso e não vai para a prática. Flor de Maio, gente, é o preto velho que está com 97 anos. E é o nosso grande patrimônio cultural afro da cidade. E parabenizar essas meninas maravilhosas que estão aqui com a gente. Tem alguma coisa mais que vocês querem colocar? Quero agradecer o espaço. Eu agradeço Está à muito. disposição. Sim. Agradecer aos meus pares da diretoria que estão trabalhando nesse momento e não puderam estar aqui conosco. Se pudesse, estariam. Que dentro da rotina de cada um, o nosso trabalho é voluntário. Então, a gente deixa família, compromisso, investe dinheiro, né, para poder estar ali. Mas esse foi um compromisso que a gente assumiu e está fazendo isso com o coração cheio de verdade e de alegria. Não é fácil, mas é possível. Então, a gente conta também com a colaboração das pessoas. Agradeço os nossos parceiros, Instituto Galo da Manhã, alguns departamentos como da Arquitetura da Federal, né? O Grupo Rochedo de Ouro, que está ali há mais de 16 anos no Flor de Maio e manteve a cultura afro-brasileira viva na cidade, o Girafulô, né? O Grupo do Santa Maria, o de Samba Rock. Agora a gente está aí com o Cassiano do Xadrez, a Nara Vieira e a Yara Couto na dança circular. E estamos esperando mais gente para chegar. Tem muita gente que quer chegar e, aos pouquinhos, a gente vai fazendo isso. E o 20 de novembro? Tem algo programado 20 especial? de novembro, nós temos a marcha, que vai acontecer durante
o período da manhã, é o 3º ano da marcha. No período da tarde, a gente vai preparar o espaço, porque à noite nós temos uma apresentação musical, né? De quem? Da Escola 4 Estações. Eu acho que vai ter uma surpresa grande aí nisso. Eu acho que sim. Parece que a gente tem vem. Falar ou não. Ó, o fantasma. O fantasma Né? tá voltando, ele vai a gente falar. tem aí uma apresentação do Miguel, né? Vai, fantasma, fala aí. Vai, Robson Miguel. Robson mestre do Miguel. violão, Robson Miguel. Pronto. Com a Orquestra 4 Estações. Maravilha. Então, a gente vai ter um espaço para a gente poder aproveitar e apreciar música boa, de qualidade, e ver aí todo o trabalho. Celebrar a noite do 20 de novembro, dia 22, o Zimbábue. E aí tem outras programações que vão acontecer por conta do Novembro Negro, né? E a gente vai passando para vocês também. Existe uma possibilidade, não sei se vocês já tentaram alguma coisa, de uma parceria com o SESC? Já Olha, tentaram? com o SESC não, a gente não teve essa proximidade. Com o SENAC temos. Né? Não, mas eu digo mas com o SESC a nível justamente de na parte cultura, artística. não. O SESC, o próprio SESI está abrindo espaço artísticos agora. Eu acho que seria uma sugestão vocês procurarem a direção do SESC São Carlos, entendeu? E na semana da consciência negra aí, ter algum evento lá no SESC ao qual o Flor de Maio poderia estar participando e divulgar essa campanha do Flor de Maio. Sim, sim. O SESC trazer, de repente, alguma atração, não precisa ser de grande porte, mas, por exemplo, eles fazem as domingueiras lá de vez em quando. Sim. No mês de novembro, fazer uma domingueira com música preta e o Flor de Maio está lá presente. Eu acho que não é impossível. Nós temos um diretor, que é o Paulinho, que tem essa proximidade, trabalha com o SESC. Então, acho que é possível a gente tentar ver. E se não acontecer nesse ano, abrir o diálogo para que durante os próximos a gente consiga somar. É importante que os equipamentos de cultura estejam aliados e juntos, porque São Carlos está muito carente de cultura, né? Nós perdemos muito, então é importante um ajudar o outro. A gente não precisa concorrer, porque o objetivo é o mesmo. Sim, exatamente. Porque eu sei que é órgão público, mas tem geralmente uma parceria do SESC com prefeitura em novembro, geralmente. Novembro também é aniversário da cidade. Sim. Geralmente o SESC traz uma atração aí de médio para grande porte e banca o cachê para a prefeitura só entra com a estrutura, com palco, som, luz, esse tipo de coisa. Por que não pensar em algo semelhante de menor porte, lá dentro do próprio SESC, mas divulgando o nome do Flor de Maio e falando dessa campanha do Flor de Maio? Entendeu? Eu acho que a gente pode estar lançado, né? Um objetivo aí, vamos correr atrás. O não. Ideia a não gente falta, tem. né? Não. Eu sou cheio de ideia. O que falta é dinheiro, mas a gente tem que correr Não. atrás dele. Aí tem que usar da tal da criatividade muitas vezes, mas dá pra gente correr. Mas parceria às vezes é melhor do que dinheiro. Sim, então a parceria às vezes acaba traindo o dinheiro necessário, Sim. de alguma forma, né? Sim, sim. Trabalhando junto ali. Então é isso. É isso. Pessoal, tudo virou podcast hoje com a Adriana Silva, com a Rogéria Armazém Espaço Múltiplo. Foi bacana demais. Agradeço vocês, meninas. Obrigada. Desejo sucesso pleno aí nessa empreitada e que tiver no meu alcance. Eu faço parte agora do Exército aí também. Ai, que bom. Seja Tá bem-vindo. Você só precisa pegar seu crachá. Tá bom. Tudo vira podcast. Acesse, divulgue, curta. Chama mais gente para se inscrever na página. Beleza, gente? Em breve estaremos de volta. Aquele abração para você e um beijão no coração do Angelão. Valeu. Tchau. Tchau. Foi. Ah, legal.